Sejam bem-vindos ao interessantíssimo bate-papo que Emanuele Oliveira e Cristiano Bicudo fizeram sobre música e dança da Escócia no Brasil. Nesse encontro, Emanuele e Cristiano nos falam um pouco sobre a dança e sobre a gaita de foles escocesas, suas origens, histórias, evoluções, curiosidades, a atualidade e o nexo com o Brasil. Cristiano Bicudo é músico de gaita escocesa e diretor da banda de gaita de foles e percussão Brasil Caledônia de São Paulo. Emanuele é bailarina, coreógrafa, professora de dança irlandesa e fundadora da Highland Dance Brasil, a primeira escola de dança escocesa oficial do nosso país. Aproveite! Viva essa emoção de conhecer um pouco mais da cultura escocesa. Olá pessoal, meu nome é Emanuele Oliveira, eu sou bailarina e coreógrafa e especialista em dança escocesa, também professora de dança irlandesa, e eu tô aqui hoje para conversar com Cristiano Bicudo, que é o Pipe Major da Brasil Caledônia Pipe Band, e que é o precursor da técnica padrão da gaita de foles aqui no Brasil. Muito obrigada por ter aceitado o convite para ter essa conversa, Cris. Tá tudo bem aí? Tudo bem, Manu, e você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre música e dança escocesa? Vamos lá. Cris, conta pra gente qual é o contexto de surgimento da música escocesa, da gaita de fole? Manu, a música de gaita de fole escocesa, ela tem uma origem, a própria gaita escocesa tem uma origem ritualística, cerimonial dentro do ambiente dos clãs escoceses, que são, por assim dizer, tribos, né? No passado eram equivalente a uma tribo indígena, por exemplo. Eles os seus próprios costumes, as suas próprias crenças, e eles viviam num lugar inóspito lá na Escócia, que eram as Terras Altas. Então, eles desenvolveram suas próprias tradições. Foi esse o contexto, digamos assim, do berço da gaita de fole escocesa. Os escoceses não inventaram a gaita, na verdade, a gaita de foles chegou ao Reino Unido graças aos romanos e aos celtas. Eles herdaram esse instrumento e tornaram esse instrumento um instrumento próprio da cultura deles, com as suas próprias nuances. É importante a gente dizer que a gaita de foles, como instrumento genérico, existiu em outros lugares da Europa também. Mas a gente sempre associa ela mais à Escócia, porque os escoceses, mais do que qualquer outro povo, se dedicaram a esse instrumento e tornaram esse instrumento parte das tradições de família, dos clãs escoceses, né? Isso fez muita diferença. Isso não aconteceu no resto da Europa, mas aconteceu na Escócia. Legal, Cris. E aí a gente consegue fazer um paralelo com a dança, né? Porque o surgimento da dança escocesa, apesar de ser uma história também de mais de 1000 anos atrás, contada oralmente, passada de geração em geração, também está ligada a essa questão do ritual tribal, né, escocês, e ele tem normalmente relação com a caça ou com questões de guerra, de batalha. Então, eram rituais, né, de movimentação corporal em que os escoceses queriam ali passar algum recado, dizer alguma coisa, né? Então, disse que lá antigamente eles promoviam os reis escoceses, né? Os clãs, os chefes de clãs, na verdade, promoviam os Highland Games, e essa era uma oportunidade para eles escolherem os melhores guerreiros através da dança. Então, a dança mostrava para eles quem era o mais forte, o mais resistente, o mais ágil. Então, a dança era usada como um ritual relacionada à questão de caça e de guerra e para selecionar mesmo os guerreiros, né, os mais fortes dentro da comunidade ali, né, dos clãs. Manu, eu ia dizer para você que é exatamente esse contexto também que a gente vê com a gaita, ela sempre inserida nos rituais do clã, as cerimônias como casamentos, funerais, o momento em que os guerreiros do clã escocês iam para
para a batalha, o gaiteiro contava uma história musicalmente sobre todos esses eventos. Então, ele tinha esse status cerimonial, quer dizer, você ser o gaiteiro do clã era uma posição de status no clã, é uma posição diferenciada. Tanto que eles formavam o que a gente chamava de gaiteiros, família de gaiteiros hereditários, quer dizer, era um ofício passado de pai para filho e que eram pessoas que eles reportavam diretamente ao chefe do clã. Uhum. O chefe do clã, a gente vai fazer um paralelo, ele era tipo um prefeito. Ele era a pessoa que administrava, digamos assim, todos os negócios do clã. Você tinha essa organização social de clã, ela não existia só na Escócia, por exemplo, existia também na Escandinávia, na sociedade viking. Basicamente, são várias famílias trabalhando conjuntamente, cooperando, é uma cooperativa de famílias em torno de um chefe. Esse chefe tomava decisões sobre todos os aspectos da vida do clã, inclusive recrutava as pessoas. Olha, nós vamos brigar, fazer guerra contra o nosso clã, o clã vizinho, porque ele está invadindo as nossas terras aqui. O escocês era meio briguento, né? Marrento. Ô, Cris, e sobre as influências, né? A música escocesa, ela teve alguma influência de outra cultura, de outro país? Você está falando aí dos escandinavos, né? Teve outro instrumento que influenciou na criação da gaita de fole? Sim, Manu. A gaita de fole escocesa, a gente tem uma impressão aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar fora da Escócia, que é um instrumento bom, é um instrumento bem escocês, bem folclórico, isso é da raiz da Escócia, etc. Mas é preciso a gente pensar que é um instrumento que sofreu uma metamorfose musical ao longo do tempo. Ele não está congelado no tempo, nunca ficou de fato congelado no tempo. Então, os escoceses herdaram esse instrumento básico de outras culturas, deram a esse instrumento nuances escocesas, mas houve influências, com certeza, sabemos hoje em dia, dos celtas. Houve influência, por exemplo, disse que uma família que tem um papel-chave na formação, no desenvolvimento da linguagem instrumental da gaita de fole escocesa, que é a família MacCrimmon, de gaiteiros hereditários da família, os gaiteiros hereditários da família MacCrimmon. Esses gaiteiros tem uma especulação que eles se inspiraram em uma técnica que existia em algum instrumento tocado no barroco italiano, né? E que é tão sofisticada a técnica da gaita de fole e ela apareceu tão de repente, digamos assim, no cenário musical escocês, do nada, que as pessoas especulam que talvez tenha sido trazido isso de universo musical estrangeiro, por exemplo, como esse universo do barroco italiano. Há várias influências, de fato. A música escocesa, Manu, no todo, a gente vai ver isso mais adiante, há muitos gêneros musicais importados que não nasceram na Escócia, mas foram incorporados à cultura deles. O mesmo com a dança, né? A gente sempre fazendo um paralelo. É impossível a gente falar de música e de dança escocesa sem linkar as mesmas coisas, né? A influência mais forte que a dança escocesa tem é do balé clássico, né? Então, lá na época dos clãs era uma coisa mais rudimentar. E a partir do século XVI, quando a Mary, Queen of Scots, se casou com Francis, rei da França, morou lá um tempo. Ele faleceu, ela voltou para a Escócia. Quando ela voltou para a Escócia, ela trouxe para a corte escocesa os movimentos da corte francesa e esses movimentos foram incorporados na dança escocesa, né? Então, até hoje a gente vê muitos passos que, inclusive, levam o nome de passos de balé clássico. Também há influência muito forte dos celtas, que a gente tem uma outra vertente dentro da dança escocesa, né? Não da Highland Dance, mas da dança escocesa em geral, que são as country dances, que são danças sociais. Então, tem danças circulares, danças em grupo. Essas danças certamente têm influência também dos celtas, né? Cris, o que significa a gaita de fole para o escocês? Qual foi o uso dela antes e qual é o uso dela hoje em dia?
Manu, o uso da gaita de fole pelo escocês, a forma como ele encara o instrumento, acho que pode ser compreendida ao longo da história em 3 períodos, basicamente. Um período é aquela vida antiga dos clãs, onde a gaita tinha um papel cerimonial, um papel ritualístico, e isso prosseguiu assim por séculos até a revolta jacobita de 1745, que foi uma revolta na qual os escoceses tentaram entronar um pretendente escocês ao trono de toda a Grã-Bretanha, né? E eles se deram mal com isso aí. Houve uma derrota dos clãs escoceses contra as tropas governamentais numa famosa batalha chamada Batalha de Culloden, em 1746, e com isso a vida antiga dos clãs chegou a um fim, digamos assim. Os clãs foram perseguidos pelo governo, e aquela vida antiga e as tradições do clã se perderam, até porque, ou quase se perderam, porque havia uma proibição de se praticar, de se tocar gaita, de se dançar dança escocesa, usar kilt, etc. Todas essas tradições foram proibidas na Escócia sob pena de morte. Quem fosse pego fazendo essas coisas era enforcado, né? Muito bem. Então houve essa batalha de Culloden. Aí houve uma proibição de 40 anos desses costumes escoceses, e logo na sequência, no final do século XVIII, início do século XIX, houve um ressurgimento, um renascimento das cinzas quase, né, dessas tradições. Curiosamente, esse renascimento aconteceu graças a entidades preservacionistas que existiam na Inglaterra, até mesmo. Uma dessas sociedades foi o The Highland Society of London, e o que eles faziam era recriar esses costumes curiosos dos escoceses que estavam voltando à moda, por assim dizer, né? Então, depois dessa proibição de 40 anos, a gaita de fole foi reestudada e houve um novo incentivo, um novo ímpeto de se voltar a ter, de se restaurar essa tradição, mas uma entidade foi muito, digamos assim, importante nisso, que foi o Exército Britânico. O Exército Britânico passou a usar essas tradições escocesas como uma ferramenta de recrutamento de soldados. Vamos lembrar que o Reino Unido tinha muitas colônias no exterior, e para recrutar os soldados escoceses, eles falavam o seguinte: olha, você é escocês, então venha para o Exército Britânico, você pode usar finalmente o seu kilt, você pode tocar a sua gaita. Então, o Exército Britânico exerceu um papel fundamental no ressurgimento da gaita de fole escocesa no cenário da própria Escócia. E esse é o segundo momento, digamos assim, que nós temos, que é um uso ao longo do século XIX, principalmente militar do instrumento. O instrumento foi muito tocado não só na Escócia, mas principalmente em várias colônias britânicas no exterior, e por causa disso tornou-se famoso. É por causa desse momento, principalmente no século XIX, dos regimentos tocando gaitas no exterior, é por causa disso que todo mundo ficou com essa imagem de que o escocês usa kilt, que toca gaitas, etc., né? E esse uso militar, digamos assim, ele se estendeu ao longo do século XIX até a Primeira e, digamos assim, até mesmo a Segunda Guerra Mundial. Principalmente, então, a gaita era um instrumento de uso militar governamental, do Exército Britânico mesmo. E o terceiro momento foi um momento muito bacana em que, depois de ser uma tradição militar, o instrumento foi reincorporado, digamos assim, na vida civil escocesa. Claro que ele já era tocado por civis na Escócia, mesmo no século XIX, mas houve um ímpeto ainda maior, um impulso maior de se tocar o instrumento no meio civil, na Escócia após a Segunda Guerra Mundial, tanto que o primeiro de bandas de gaitas de fole escocesas aconteceu em 1948, que hoje é o maior evento
desse segmento musical na Escócia e no mundo inteiro mesmo, né? Então, eu diria que, hoje em dia, para o escocês, a gaita tem todos esses ingredientes, todo esse combo, né? Digamos, tem esse passado associado aos clãs, era algo ritualístico, algo cerimonial. Depois passou pelo século XIX até o início do século XX como um instrumento de uso basicamente militar do governo. E após a Segunda Guerra Mundial passou a ser um hobby e ainda recuperou bastante do seu papel de assim, eu faço isso porque o meu pai, o meu avô me ensinaram, etc. Passou de novo a ser uma coisa familiar, não mais uma atividade de clã exatamente, porque os clãs formalmente não existem mais, mas passou a ser uma atividade social do escocês, muito ligado digamos assim, a imagem nacional escocesa. Então, a gente vê o escocês, por exemplo, vai no campo de futebol, toca lá a gaita de fole para animar a torcida, toda vez que a seleção escocesa está jogando. E eu me lembro que teve uma época, um momento, Manu, que eu fui tocar a gaita de fole pela primeira vez aqui no Brasil, foi num casamento escocês no Rio de Janeiro. E os escoceses que estavam lá, quando eu comecei a tocar, eles começaram a chorar, porque é uma coisa que tocava profundamente o coração deles. Então, para o escocês, nos dias de hoje, eu acho que a gaita é tudo isso. Ele é todo esse combo. Tem um pouco do passado, tem essa afirmação da identidade nacional deles, tem esses momentos dramáticos da história, gaiteiros que morreram em batalha, etc., guerras mundiais, conflitos, etc. É tudo isso. E tem, hoje em dia, uma coisa muito bacana que virou um hobby e uma atividade altamente técnica e muito prazerosa também, né? Manu, como é que foi a evolução da dança escocesa? Qual foi o significado dela para o escocês no passado e qual é o significado hoje? Cris, olha, a gente volta de novo, né, para os rituais lá das tribos escocesas. Então, no princípio, as danças tinham essa intenção, né? Era realmente uma coisa mais ritualística. Então, a gente tem as Highland Dances, as danças de origem militar ou que tem relação com caça, né? Um exemplo é o Highland Fling, que é uma dança em que o bailarino dançava, né, em cima do seu escudo de guerra, com os braços levantados, com os dedos agrupados, né, simbolizando os chifres de um cervo escocês. Então, um escocês até o século XVI não saía de casa sem o seu escudo, sem, né, todos os seus aparatos de batalha, né? O pessoal, assim, não era muito da paz. Então, ele dançava em cima desse escudo, né? Essa é uma dança bem simbólica. Uma outra que a gente tem também é a Sword Dance, a dança das espadas, né? Ela tem duas histórias que se relacionam com a sua primeira utilização. Então, a primeira delas é que Malcolm III matou um dos chefes de guerra e cruzou a espada dele em cima da espada do oponente e fez uma dança de vitória em cima dessas espadas. Uma outra história diz que os guerreiros escoceses cruzavam as espadas e dançavam em cima delas antes da batalha, para saber se teriam boa sorte na batalha ou se seria um mau presságio, né? Se ele batesse o pé, se encostasse o pé na espada, era um sinal de que ele não seria bem sucedido na batalha, né? E é engraçado que até hoje a sword dance é um medo do bailarino, né? Todo bailarino, por mais profissional que ele seja, mesmo que ele vá competir lá no Mundial, quando chega no momento de dançar a sword, ele vai pensar, ai meu Deus, e se eu bater o pé na espada? Se ele bater o pé na espada, ele vai ser desclassificado no meio competitivo, né? Então, essa significação que a gente tinha lá no princípio ainda é um pouco presente, né? Essa questão do mau presságio. Ninguém vai querer chutar a espada competindo uma sword dance, né? E aí, isso lá, a gente pode pensar em, sei lá, 400, 500 anos atrás. A partir da Batalha de Culloden, a dança também sofreu esse período de
estagnação. Então, ela, na verdade, não foi nem estagnação, ela sumiu, né? Não se podia dançar. Então, o que era passado de geração em geração não era mais feito. Então, quando a proibição foi cancelada, tanto a música quanto a dança sofreram modificações, porque foi muito tempo sem praticar e sem passar mesmo, né, as antigas tradições. Então, lá no século XIX, teve uma mudança assim, bem significativa, que foi quando a primeira mulher começou na dança escocesa, porque até então, as danças, por terem essa origem militar ou ligada à caça, era um esporte totalmente masculino, mulheres não dançavam. Então, a partir do século XIX, Norla Mitchell apareceu lá numa competição e disse, olha, eu vim para competir. Como isso era, na cabeça do escocês, algo meio inadmissível, ninguém pensou que uma mulher ia querer um dia fazer dança escocesa, não existia nada que a proibisse de competir. Então, ela foi autorizada e ela foi a primeira mulher a competir. Depois dela, o universo feminino dominou mesmo a dança escocesa. Então, hoje a gente tem 95% dos bailarinos de dança escocesa são mulheres, somente 5% dos homens. Olha como mudou totalmente o perfil, né? E essa questão da dança competitiva, que começou a partir do século XIX, ainda é muito presente na dança escocesa. Então, as crianças, elas aprendem igual você disse da gaita, né? A menininha ou o menininho aprendem a dançar porque o pai dançou, porque a mãe dançou, o tio. Às vezes, até eles... São muitas escolas de dança escocesa na Escócia. Então, sempre tem alguém que tem uma tia, que tem uma escola, alguma coisa assim. E eles crescem, Cris, competindo. Todo o desenvolvimento da dança escocesa é pautado em competição. Então, as crianças ganham um cartãozinho que elas precisam de ter 6 selos em cada categoria para avançar para um próximo nível de competição. E eles são totalmente acostumados a competir nos Highland Games. Então, de abril até o final de agosto, começo de setembro, os Highland Games acontecem na Escócia inteira. Cada final de semana, uma cidade promove, uma região promove esse Highland Game. E normalmente os competidores se conhecem porque cresceram competindo, né? E é muito legal porque apesar de ser uma competição, o Highland Game é um evento social. Então, é uma oportunidade que as pessoas encontram de se relacionar mesmo, né? É uma troca mesmo. Então, além da dança, tem competição de música, tem aqueles jogos que a gente vê às vezes na televisão, né? Que arremessa tronco de árvore, levanta pedra, aqueles caras levantando pedra de kilt, aquelas coisas que são até meio engraçadas, né? São muito antigas e existem muito forte ainda lá na Escócia, né? Então, a dança ela veio dessa questão do ritual e se passou para esse perfil mais competitivo, né? Isso que eu ia falar. Hoje em dia, eu acho que já faz algumas décadas que a prática da gaita se transformou mais quase num esporte. É a mesma coisa, então, com a dança, não é isso? Exatamente. É um esporte de alto nível, inclusive, né? Há um debate sobre isso. Para quem leva a dança escocesa para o nível profissional, tem que ter uma preparação física de atleta. Então, certamente é um esporte na questão do treino físico mesmo e também na questão do relacionamento, né? Porque através da dança, as pessoas se relacionam mesmo. Então, é uma competição que, para mim, se eu fizer um paralelo com a dança irlandesa, né, que também é bastante pautada na competição, para mim a competição de dança irlandesa é uma competição em que se vai para ganhar. Eu estou indo para um evento para ganhar, enfim, eu quero pódio. Quando eu vou para uma competição de dança escocesa, é claro que todo mundo quer ganhar e as pessoas se preparam para isso, muito. Mas, além disso, é essa questão do relacionamento social mesmo. É uma oportunidade de ganhar o meu selinho, de subir um degrauzinho, né, no meu desenvolvimento com a dança. E isso faz parte, dentro da sala de aula, o professor ensina o aluno essa questão da competição, tenta tirar dele, porque muitos deles não querem competir, né? Tem pessoas que não têm o perfil. Então, a tentativa do professor é sempre convencer o aluno de que
ele deve ir para a competição como que, na verdade, isso faz parte do que ele precisa aprender da cultura da dança escocesa. Não tem nada a ver com ganhar ou perder, né? Tem a ver com a forma que eles realmente fazem com que a dança se desenvolva, né? Ô, Cris, teve um momento que você falou, né, que após a Batalha Jacobita lá, os escoceses foram proibidos de usar o kilt. O kilt é uma vestimenta que tem a cara da Escócia, né? Conta pra gente o que significa, o que é o kilt. Conta pra gente um pouquinho dessa vestimenta que é totalmente, assim, diferenciada, né? Conta pra gente. Manu, o kilt escocês, cuidado, meus amigos, ninguém pode falar saia escocesa. O kilt é um saiote, mas é uma peça de roupa masculina. E não é kilt, não é saia em inglês, é skirt. Não falem skirt, é kilt. Muito bem, assim como a gaita escocesa, o escocês ele recebeu a gaita escocesa de outras culturas, dos romanos, dos celtas. Também o kilt, o saiote escocês, o escocês não inventou, ele herdou isso das civilizações antigas. Quer dizer, a gente tem que lembrar, por exemplo, que romanos, gregos, eles não tinham calças, né? Eles usavam uma espécie de saiote. A gente lembra do legionário romano, por exemplo, tinha um saiote que vinha até o joelho. Muito bem, o escocês herdou isso, e o que ele fez de diferente, ele criou um padrão para esse tecido do saiote, que é o chamado tartan, é um padrão de xadrez. Basicamente, cada família escocesa tem o seu padrão. Não é bem cada família, cada clã escocês tem o seu padrão. Então, por exemplo, há um padrão para os MacDonalds, um padrão para os MacLeods, os McGregors, os Mackenzies. Cada um deles tem um padrão diferente. Esses padrões são todos catalogados na Escócia. Existe uma entidade lá em Edimburgo que faz o registro desses padrões. Existem uns 100 e tantos ou até mais padrões aí. E é importante dizer que esses padrões de tartan, eles são recriações, né? Pós-Culloden. Porque os tartans originais dos escoceses, a gente não sabe bem como é que eram, e eram provavelmente muito rudimentares, não era uma fabricação industrial, né, por assim dizer. E foi depois da recriação desses costumes que tentou-se, então, fazer catalogar esses padrões, mas existe um pouco de, digamos assim, de guessing, ou de adivinhação de como é que esses padrões realmente eram no passado. Muito bem, isso é o que ficou para os nossos dias. Então, o que nós conhecemos hoje como tartans são tartans, digamos assim, modernos, né? Mas uma modernidade já bem tradicional, já faz mais de 200 anos que a gente conhece esses padrões. Muito bem, o kilt, ele é uma peça de indumentária que, né, diferente de uma calça, não tem bolso, né? Então, por isso, o escocês usa na frente do kilt uma espécie de pochete, que ele chama de sporran, né? E dentro do sporran, o escocês diz que ele coloca as duas coisas mais importantes da vida, que são money, dinheiro, e whisky. Ele carrega um cantilzinho de whisky dentro dessa pochete chamada sporran. Muito bem, a próxima coisa, o próximo item da roupa escocesa que é muito importante é uma faquinha que o escocês usa embaixo da meia. Essa faquinha chamada scian-dubh, né? Que em gaélico quer dizer adaga negra. É uma faquinha bem pequenininha e que o escocês usava no passado como se fosse uma arma mesmo, mas hoje em dia ela é apenas decorativa. Então essas são as peças principais da indumentária escocesa: kilt, sporran e scian-dubh. Se você sabe essas três palavras, você já vai fazer o escocês feliz. O Cris, e é legal você falar disso, porque o kilt, né, ele é tão masculino, que lá no século XIX, quando a primeira mulher entrou e as mulheres começaram a fazer dança escocesa, começaram a pensar numa forma
de desenvolver uma vestimenta feminina, porque para eles o kilt é para os homens, então a mulher precisava ter uma vestimenta que fosse feminina, exclusivamente feminina, né? Então hoje em dia eles desenvolveram lá naquela época uma saia godê, que a gente chama de saia aboine, e a gente usa nas National Dances, que são as danças que têm mais características de balé clássico, né? E, então, hoje, as mulheres usam o kilt quando elas dançam as Highland Dances, que são aquelas danças de origem militar, mas quando a gente vem para as National Dances, as mulheres usam uma saia rodada, que as diferencia dos homens, né? Cris, explica pra gente um pouquinho da estrutura básica das músicas. Quais são os tipos de música? Algum nome, alguma característica que você queira ressaltar aqui pra gente? Manu, na música escocesa, você tem gêneros bem diferentes daqueles que nós conhecemos no Brasil. A gente tem que entender que a gaita de fole escocesa é um departamento da música escocesa. Muito bem. A gaita de fole escocesa tem o seu próprio repertório. E a gente pode entender que são três universos, digamos assim, três tipos de música. Existe um primeiro universo, que é a chamada música clássica da gaita de fole escocesa, que, na verdade, ela é chamada de clássica não porque a gente toca Beethoven, Mozart, Brahms na gaita escocesa. Não é nada disso. É música clássica no sentido de ser a música mais antiga tocada na gaita de fole escocesa. E essa música clássica, ela é obra quase que exclusivamente de uma família de gaiteiros hereditários do clã MacLeod of MacLeod, que são os McCrimmons, que eu mencionei aqui na nossa conversa um pouquinho antes. Eles eram gaiteiros que viveram na ilha de Skye, né? Que é um lugar bem inóspito lá na costa oeste da Escócia. Então, eles desenvolveram esse gênero, Manu, de música que se conhece como pibroch, que é a música clássica de gaita de fole escocesa, e que dizem que teve uma influência do barroco italiano, né? Graças a eles que foi desenvolvida a técnica digital, a linguagem básica do instrumento que nós conhecemos hoje. Isso nós devemos, então, aos McCrimmons, lá do século XVII. Né? Existe um outro universo, que é o universo de música popular, digamos assim, o que o escocês chama de light music, a música leve, né? Ou popular. O heavy music por assim dizer, é o pibroch, e o light music são outros gêneros musicais que são mais populares e que têm uma marcação de tempo. O pibroch, para nós, parece um pouco um lamento, com um tema principal, com uma série de ações e sem uma batida de tempo definida. Já, por exemplo, essas músicas populares, elas já são músicas que têm um andamento, têm uma batida de tempo, e, portanto, são adequadas, inclusive, para a dança. Né? Esse universo da música popular, digamos assim, escocesa, do light music, da gaita de fole, então tem gêneros que têm nomes que nós aqui no Brasil não conhecemos, como, existem as marchas, isso nós conhecemos, obviamente, tem strathspeys, tem reels, tem jigs, tem hornpipes, tem slow airs. Então, esses são gêneros musicais bem escoceses, hoje em dia, ou que a gente identifica com a cultura escocesa, mas é importante dizer que, de todos esses aí, o único realmente 100% escocês é o strathspey. Os outros são gêneros musicais importados de outras culturas. Aquilo que eu falei, a gaita de fole, apesar de ser muito escocesa hoje em dia, ela sofreu várias influências estrangeiras. Não é um universo estagnado no tempo, ele evoluiu, ele sofreu uma metamorfose. E existe, então, mais um terceiro universo aí que eu queria falar hoje em dia. Quer dizer, temos o pibroch, que é a música clássica, a música popular, que são esses gêneros que eu falei, e tem mais um universo que é aquilo que não é pibroch, aquilo que não é música popular, light music, que não tem uma classificação nesses dois universos, a gente chama de música contemporânea de gaita de fole escocesa,
e que basicamente é tudo que você conseguir criar que não se encaixa naquilo que é tradicional. Isso para nós, como brasileiros, é muito bacana, e para todo estrangeiro, porque é um universo no qual você pode criar algo novo e que, digamos assim, é o universo no qual a gente olha para frente, digamos assim, para o futuro desse universo musical. Como é que ele vai ser no futuro? Depende das influências dessa música contemporânea de gaita de folha escocesa. É muito legal, Cris, quando você fala desses tipos, porque na música popular escocesa a gente identifica, então, que são as músicas para dança. Então, quando você falou do Strathspey, que é um ritmo exclusivamente escocês, e dos demais, o reel, o hornpipe e o jig são tipos de música que a gente também dança na dança irlandesa. Então, reel, hornpipe, jig a gente tem treble jigs, light jigs, single jigs, slip jigs. Então, são músicas que conversam, né, nas duas modalidades. Isso é muito interessante. E outra coisa legal também que eu lembrei é que, com relação, né, aos tipos de dança, dança escocesa que a gente tem aqui, a gente então tem as Highland Dances de origem guitar, as National Dances que têm uma forte influência do balé clássico, e dentro delas a gente tem uma coreografia específica que chama Irish Jig. Essa coreografia tornou-se uma coreografia tradicional, porque ela já tem também mais de 200 anos, né? E ela é uma paródia que se faz com o povo irlandês. Então, se é uma mulher dançando, ela quer dizer o seguinte: é uma mulher furiosa fazendo bananas e movimentos de, sabe, esbravajando, porque o marido está fora de casa até altas horas da noite no pub. E ela lá esperando ele em casa. Se é um homem dançando Irish Jig, é o oposto. Ele dança com um stick, um pauzinho na mão, girando esse pauzinho. Tem um nome gaélico também que impossível, não sei pronunciar ainda, preciso estudar isso antes para falar aqui. Mas ele gira aquele pauzinho e ele dança despreocupado. E uma outra forma de dança que a gente tem também, que a gente pode chamar de tipo de dança escocesa, são as country dances. São as danças sociais que estão presentes normalmente nos eventos, né, na Escócia, em que as pessoas se reúnem para dançar. E é muito legal esse tipo de evento, porque não necessariamente você precisa ser bailarino. Então, a intenção das country dances nesses eventos é fazer com que as pessoas se relacionem, se conheçam, né? Então, por exemplo, tem algumas danças que são danças contínuas, que você vai trocando dupla. Então, você dança com uma pessoa, depois dança com outra, dança com outra, dança com outra. Normalmente tem alguém que dita os passos e fala de uma forma bem informal, do tipo, 2 para lá, 2 para cá, pega a mão direita, pega a mão esquerda. Ninguém está muito preocupado no que faz tecnicamente, né? É mais uma questão de seguir o fluxo mesmo do que está acontecendo, né? Então, são esses 3 tipos de dança aí que a gente tem também. Manu, explica para mim quais são os pontos de contato entre a dança escocesa e a dança irlandesa. Cris, são infinitas as semelhanças e são infinitas as diferenças, né? Se a gente for falar em semelhança, tem uma coisa que existe nas duas técnicas, que para mim é mais uma questão de energia mesmo, é uma coisa que não é palpável, difícil de explicar, né? Mas é uma energia que para mim é a coisa da energia celta. Então não é da dança irlandesa, não é da dança escocesa, é algo que faz parte da dança celta mesmo, né? E aí, se a gente for pensar na estética, técnica delas, elas são totalmente diferentes. Então a dança irlandesa tem as pernas totalmente cruzadas e a dança escocesa tem os movimentos de pernas mais abertas. Então, às vezes, a gente tem um passo exatamente igual nas duas modalidades, estruturalmente falando. Então, por exemplo, é a mesma contagem, mesma quantidade de pisadas no chão, mas uma é cruzada e a outra é aberta. Então, por exemplo, para os meus alunos que fazem as duas modalidades, às vezes quando eu vou explicar um passo novo de dança escocesa, eu faço um paralelo com a dança irlandesa. Então, eu falo assim, olha, é um promenade escocês. E aí eu explico a técnica, porque daí o aluno consegue puxar a referência que ele já tem, né? E só transferir para a estética da dança escocesa. Isso é uma questão que no início até
foi um pouco difícil para mim, porque foram mais de 10 anos só de dança irlandesa na minha vida, e de repente eu mudei a chavinha para dança escocesa, e muita coisa ajudou, mas muita coisa também me confundiu um pouco, assim, né? Então, são muitas diferenças se a gente for pensar na estética do palco, por exemplo. A dança irlandesa busca o deslocamento o tempo todo. Então, o bailarino vai percorrer o palco durante o período que ele está dançando ali, né? É um jeito de usar a estrutura muscular diferente da dança escocesa, que é mais no lugar. A gente também tem danças que deslocam, mas é num nível menor do que a dança irlandesa. Então, quando eu vou fazer um salto na dança irlandesa, é como se eu pegasse um impulso. Eu corro antes e pulo depois. Na dança escocesa, não. O salto, ele parte de onde você está. Então, a explosão muscular da dança escocesa acaba sendo mais pesada do que o da dança irlandesa. A gente consegue dançar uma dança irlandesa de 2 minutos, terminando com mais fôlego, por exemplo, na maioria das vezes, do que uma dança de 2 minutos escocesa, que é ali, né, pulando no lugar. Então, a gente tem as semelhanças de estilos musicais, como a gente já comentou aqui, né? E essa questão celta mesmo, que é uma energia que norteia essas duas técnicas de uma forma bem especial mesmo, né? Manu, você que está há tanto tempo já, então, envolvida com a dança irlandesa e teve esse envolvimento mais recente com a dança escocesa, o que é que você acha que esse universo da dança escocesa, principalmente, o que é que ele tem de tão interessante para o brasileiro? Por que o brasileiro vai gostar de se envolver com isso aqui? Ô, Cris, o brasileiro é um povo muito curioso, né? E foi esse ponto que me pegou também. Então, como a gente está falando de uma dança que tem uma carga cultural histórica muito preciosa, né? Tudo é envolto em história. Então, cada dança não foi criada por acaso. Cada dança tem a sua história por trás, né? Eu acho que, para mim, o que despertou o interesse foi isso. Eu tinha curiosidade de esmiuçar mesmo. Na verdade, a minha primeira curiosidade veio porque eu ouvi a gaita de foles ao vivo. A primeira vez que eu ouvi a gaita de foles ao vivo, que coincidentemente foi você tocando, eu falei, nossa, se o som é tão poderoso, né? Se a música já diz tanto, se esse instrumento diz tanto, como será que é a dança? Como que é a dança dessa modalidade, né? Dessa cultura, na verdade. Então, foi a curiosidade mesmo. Se as pessoas têm essa pontinha de curiosidade, eu acho que a dança escocesa pode ser interessante para esse perfil de pessoas, porque, por exemplo, quando eu vou ensinar uma dança para os meus alunos, eu nunca começo a ensinar a dança pelo movimento, né? Eu sempre começo a ensinar a dança pela história da dança. Porque daí, quando você ensina, já é meio caminho andado para a pessoa entender o porquê daquilo. E você vê que o olho brilha, né? Porque ela está aprendendo uma coisa que tem uma cama preparada, né? Não é só um corpo repetindo o movimento. Então, é isso. É um universo lindo. E outra, o povo brasileiro, né, Cris, tem o temperinho especial, né? Então, por exemplo, por que eu quero fazer a dança escocesa crescer aqui no Brasil? Porque eu acho que a gente tem a acrescentar mesmo a nossa carga cultural, o nosso corpo brasileiro, que não é um corpo escocês. A gente não nasceu lá. A gente não tem a carga cultural histórica que eles têm lá. A gente tem o amor e tem a Escócia no coração. Mas o que a gente tem no nosso corpo é nosso, é do Brasil. Então, a gente tem uma coisa especial que eu acho que pode trazer para a dança escocesa, essa questão da metamorfose que você falou na música também. Não é estático, né? Não é uma coisa parada no tempo. Apesar de ser uma dança tradicional, ela sofre influência de outras coisas. E por que não sofrer influência, né, do Brasil também? Então, por exemplo, nos nossos shows, né? Quando a gente toca qualquer música que uma banda de gaita de foles toca, chama pessoas. As pessoas gostam muito de ver, né, a gaita e os drums. Mas quando o brasileiro ouve a sete brasileira tocada na gaita,
é diferente. O coração bate mais forte, a gente sente uma identificação que é cultural mesmo, né? Que é do Brasil. Então, eu acho que a gente, como brasileiros, com esse nosso jeito mais criativo, né? O nosso jeito mesmo, que é da nossa cultura, eu acho que tem a acrescentar para essa dança escocesa contemporânea, para a música escocesa contemporânea, né? Com certeza, Manu. Você falou coisas que também são exatamente iguais com a gaita escocesa. O brasileiro ele recebe muito bem culturas estrangeiras, digamos assim. O brasileiro é bastante eclético musicalmente, artisticamente. A gente gosta de tudo, basicamente, né? Tem uma curiosidade latente no brasileiro. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana nossa. E eu acho que a gaita escocesa, tal como a dança também, tem todo esse universo, esse pacote, esse combo que eu falei, que a história, o passado do instrumento musical, desse universo musical com os clãs, toda a história envolvida, agora esse universo competitivo, se tornou quase um esporte a prática desse instrumento nos dias de hoje, os laços de família, quer dizer, tem todo esse universo. E, adicionalmente, para nós brasileiros, tem essa boa notícia desse universo contemporâneo, onde nós podemos dar a nossa contribuição, porque cada povo tem o seu idioma musical, né? E que tem as suas nuances, as suas especificidades, e nós temos tanta coisa interessante aqui no nosso universo brasileiro, musical brasileiro, para contribuir. Os escoceses têm lá aqueles gêneros musicais que eu falei, mas o Brasil está cheio de gêneros musicais, temos até muito mais do que os escoceses têm, muitos ritmos interessantes. Então, eu acho que essa é uma contribuição que nós podemos dar, e acho que essa é uma coisa muito bacana, porque a gente se sente parte do processo de evolução do instrumento, né? E o instrumento, ele é para nós, eu vejo muito isso, eu falo muito para os meus alunos, ele é uma máquina do tempo, ele leva você ao passado, mas você também pode ir para o futuro, digamos assim, você pode olhar para frente, não é só o passado, né? E fazer parte desse processo é muito bacana, né? Espero que muita gente venha se envolver com a gaita e com a dança escocesa por esse motivo. Manu, adorei conversar com você. Espero que as pessoas que venham assistir o vídeo tenham gostado também. E fico à disposição para qualquer pergunta que as pessoas tenham para fazer sobre esse universo. Qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigada, Cris, pela disponibilidade, pela conversa. É sempre muito bom resgatar aquilo dentro da gente, né? Que foi o que fez com que a gente começasse lá no princípio. Então, é sempre bom mexer nessas coisas. E muito obrigada. Espero que todos tenham gostado. Se tiverem perguntas, como o Cris falou, a gente está à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. A Highland Dance Brasil tem uma página no Instagram e no Facebook. A Brasil Caledonia Pipe Band também. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mandem-nos mensagens que a gente responde vocês por lá. Muito obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, Cris. Obrigada. Tchau, tchau.